Você está ligado na TV Teresina com a melhor programação. TV Teresina Web é sucesso. Está no ar o melhor programa da sua noite. Noite Mix com Francisco Santos. Pela TV Teresina Web, com músicas, entrevistas, participação dos telespectadores e muito mais. Fique ligadinho na melhor. Está no ar o programa Noite Mix. Muito bem, minha gente, muito boa noite. Começou o melhor programa da sua noite. Boa noite pra você, nosso telespectador que já está do outro lado, minha gente. Começamos em ritmo de alegria, viu? Uns minutinhos atrasados, viu? Somente uns minutinhos atrasados, tá certo? Mas é porque, minha gente, quando é ao vivo dá trabalho pra fazer, viu? Quando é ao vivo dá trabalho pra fazer, mas graças a Deus que nosso apoio técnico aqui é equipe pesada, viu, minha gente? Solucionar o problema. Estamos no ar, viu? Estamos no ar pra todo o Brasil, pra todo mundo. É isso mesmo, via as ondas da internet, viu? É isso mesmo, via internet pra você. Então chegou aquela hora boa de você curtir, de você compartilhar, mandar pros seus amigos, mandar pro seu irmão, pra sua tia, pro seu vizinho. Fala pra todo mundo que já está no ar o programa Noite Mix, tá certo? E atenção, minha gente, daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho tem a cantora Lisandra Oliveira, viu? Daqui a pouquinho tem a cantora Lisandra Oliveira cantando ao vivo aqui no nosso programa, viu? Ao vivo, minha gente, ao vivo. Daqui a pouco ela vai estar. E, mais uma vez, nós recebendo aqui o nosso pastor Heberto, né? E pronto, minha gente. Mas hoje ele veio entregar uma palavra especial pra você, finalizando esse ano de 2021, minha gente. Foi muita luta, né? Muita provação. Mas hoje o pastor Heberto vai trazer uma palavra especial aqui pro seu coração, pra sua vida. Você vai ser edificado, vai ser transformado. Ó, vai começar o ano de 2022 com força total, viu? Porque Deus está com a gente. Deus, ele tem nos ajudado até aqui, tá certo? Gente, e mais uma vez recebendo pastor Heberto, é isso mesmo? Pastor Heberto da Comunidade Cristã Deus na Terra, não é isso? Acertei? Comunidade Cristã de Deus na Terra. De Deus na Terra. E para mim é uma honra estar recebendo mais uma vez o novo pastor para a gente estar conversando um pouco sobre as coisas de Deus. Porque, minha gente, coisa boa é falar de Deus. E quando a gente fala de Deus, a gente está falando de esperança, de coisas novas, não é verdade? De tudo de bom que está por vir. Porque Deus, ele é bondoso e ele é amoroso, não é verdade, meu pastor? Com certeza. Mais uma vez, meu amigo e irmão em Cristo Jesus, irmão Francisco, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 19, e o versículo é o de número 16. A palavra de Deus em Mateus 19, 16 diz assim: E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei eu para herdar a vida eterna? Ao que disse-lhe Jesus: Não existe bom senão um só, que é Deus. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Então disse o jovem: Quais? Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado ou observado desde a minha infância. O que ainda me falta? O que me falta ainda? Então Jesus respondeu: Agora vá, venda tudo quanto tens, dê aos pobres, depois venha e siga-me, e então terás um tesouro no reino dos céus. A palavra de Deus segue dizendo que o jovem, ouvindo isso, retirou-se muito triste, porque ele possuía muitas propriedades, porque ele
era dono de muitas propriedades. Jesus, olhando para os discípulos, disse: em verdade vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico adentrar o reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos admiraram-se e disseram: sendo assim, então quem poderá salvar-se? Então disse-lhe Jesus: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. E aqui, meu querido, nós fazemos ponto para começarmos agora a compreender, a analisar a mensagem que Deus, Ele vem nos entregar, Ele vem nos ensinar, Ele vem nos instruir e nos orientar. Porque se tem uma coisa que Jesus amava fazer e ainda ama fazer, é ensinar, é instruir, é orientar as pessoas para que elas venham encontrar o caminho. E Ele, na verdade, é o verdadeiro caminho. Sabemos que existem vários caminhos, mas só existe um caminho que de fato leva aos céus, que de fato leva a Deus. E esse caminho é o Senhor Jesus. E em Mateus, no capítulo de número 19, aonde nós acabamos de iniciar essa reflexão, essa meditação, a Bíblia diz que um jovem, a Bíblia chama ele de jovem rico, ou na verdade o tradutor bíblico intitula este diálogo como o diálogo do jovem rico com Jesus. E ele chega até Jesus e primeiro nós precisamos entender que ele traz uma dúvida dentro de si. A pergunta que ele faz, a dúvida que ele faz, é a pergunta e é a dúvida que a maioria das pessoas elas têm no mundo de hoje. Ele faz a seguinte pergunta, ele chega até Jesus e diz assim: bom mestre, que bem farei eu para herdar, para conseguir ou para entrar no céu? Ele manifesta ali a dúvida dele. A pergunta que ele faz ao Senhor Jesus já é uma pergunta que já traz em si, na verdade, o seu pré-conceito, ou na verdade, o seu conceito anterior. Ele já tem um conceito definido. Na própria pergunta que ele faz, ele também já expressa qual é o conceito dele sobre salvação. Veja que ele diz: bom mestre, que bem farei eu para entrar na vida eterna? Então, se você observar bem, ele começa perguntando que bem, que tipo de boa ação, que tipo de bem ele deve fazer para entrar na vida eterna. Nesse momento, Jesus responde ele dizendo que ele precisa guardar os mandamentos. Aqui nós fazemos vírgula para fazer um comentário. Esse jovem, ele acha que para entrar na vida eterna, ele precisa fazer um tipo de bem. A primeira pessoa que esse rapaz que tem um encontro com Jesus, ele representa, é aquele tipo de pessoa que ela acha que pode alcançar a salvação, ela acha que pode conquistar coisas boas por intermédio dos seus próprios méritos, por intermédio de suas boas ações. Ele tem um conceito definido, e eu não estou aqui, nem quero que você compreenda que seja errado você fazer o bem ou fazer uma boa ação. Não é isso. O que eu quero que você compreenda, que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, na sua mente, para você entender, é que o que Jesus quer mostrar para este jovem é que ninguém tem direito à vida eterna por fazer qualquer tipo de obra social ou fazer o bem. Porque olha o conceito dele, ele diz: que bem farei eu para herdar a
vida eterna. Que bem eu devo fazer para herdar a vida eterna, para entrar no céu? Então Jesus, ele diz para ele: guarde os mandamentos. E aí ele pergunta: quais os mandamentos? E ele vai e diz: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O segundo tipo de pessoa que esse jovem, que a Bíblia intitula, na verdade o tradutor intitula como jovem rico, o segundo tipo de pessoa que ele representa é o tipo de pessoa religiosa. É aquela pessoa que ela se tornou apenas uma pessoa religiosa. Por quê? Porque quando ele está diante de Jesus, ele diz assim: todos esses mandamentos, ou seja, tudo aquilo que a religião me tem exigido, eu tenho feito, eu tenho realizado. Sabe, querido, existem muitas pessoas que elas se acham merecedoras do céu. Elas acham que pelo fato de elas fazerem parte de uma religião, de uma denominação, elas acham que por estar dentro de uma religião há muitos anos, elas se acham que têm direito de herdar ou de entrar no céu. Existem pessoas que dizem assim: olha, nessa religião eu nasci e nessa religião eu vou morrer. É uma pena, eu lamento isso. Porque na verdade, quando uma pessoa diz que ela nasceu na religião e ela vai morrer na religião, ela na verdade está profetizando o fim dela. Porque profetizar é falar, é liberar palavras. E quando nós falamos, quando nós liberamos palavras, as palavras, elas têm poder. É importante que nós venhamos entender que Jesus Cristo não veio ao mundo no intuito ou com o propósito de criar adeptos de uma religião. Jesus Cristo não veio ao mundo no intuito, no propósito de fazer pessoas religiosas. Pelo contrário, a palavra de Deus diz em João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 11 em diante, ele diz: ele veio para os que eram os seus. João diz: mas os seus não o receberam, mas a todos quantos lhe receberam, ele lhes concedeu o direito de se tornarem crentes. Não está escrito assim. Confira comigo. Evangélicos, não está escrito assim. Católicos, não está escrito assim. Umbandistas, espíritas, não está escrito assim. Vá até João, capítulo de número 1, versículo de número 11, e você verá o texto dizendo: ele veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos lhe receberam, ele lhes concedeu o direito de que eles se tornassem filhos de Deus. Lá no original hebraico está escrito Bineis Elohim, ou Elohim Bineis, ou filhos de Deus. Ou seja, Jesus veio, sacrificou-se na cruz para gerar para Deus, não religiosos, mas pessoas nascidas de novo, filhos e filhas de Deus. Então, quando esse jovem ele diz assim: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância, desde que eu nasci, ele está dizendo para Jesus que ele é perfeito na religião dele. Mas, querido, o que as pessoas não sabem, o que a Bíblia nos ensina, é que existe 3 tipos de Jesus. Talvez no decorrer da sua vida, você que hoje se encontra decepcionado, afastado de igrejas, você que se encontra hoje decepcionado com líderes religiosos por conta de tantos escândalos e esses já profetizados, talvez você tenha se encontrado com um desses 3 tipos de Jesus que agora eu vou falar para você. O primeiro tipo de Jesus, que corre o risco de nós encontrarmos com ele no decorrer da vida, é o Jesus histórico. E com esse Jesus histórico, todos nós encontramos. Aonde que nós encontramos com o Jesus histórico? Nós encontramos com ele na escola,
nós encontramos com Ele na faculdade. Aí você pergunta, como que eu encontro com Ele na escola e como que eu encontro com Ele na faculdade? Claro, através da história, através dos livros de história, através dos livros que falam sobre a história de Jesus. Então nós conhecemos o Jesus histórico. O Jesus histórico, ele não tem capacidade, ele não tem poder para mudar a vida de ninguém, porque é apenas um Jesus que ficou na história. O segundo tipo de Jesus com o qual nós podemos nos deparar e encontrarmos com Ele ao longo das nossas vidas é o Jesus da religião, é o Jesus religioso, é o Jesus que torna o caminho dos céus mais dificultoso, mais pesado. É o Jesus que exige mudanças externas, mas ele não consegue transformar a pessoa e a vida da pessoa internamente. O que quero dizer com isso é que quando você encontra com Jesus da religião, com o Jesus religioso, a sua transformação, a sua mudança, ela é apenas uma transformação, uma mudança externa. Ela não acontece dentro de você, ela não acontece de dentro para fora, ela acontece apenas do lado de fora. O que uma religião pode fazer com uma pessoa é mudar a aparência dela exterior, é mudar as roupas que ela usa, é mudar, talvez muitas vezes até a fala da pessoa, mas não consegue mudar para do lado de dentro. É o que o Jesus religioso ele pode fazer. Mas enfim, e por último e mais importante, nós podemos encontrar, e ele está à disposição e disponível, podemos encontrar com o verdadeiro Senhor Jesus. O verdadeiro Senhor Jesus, ele não está mais num livro, ele não está em um livro de história, ele não está atrelado, preso ou defendendo uma placa de uma religião. O verdadeiro Jesus, ele não faz primeiro uma mudança externa para depois fazer em nós uma mudança interna. Ele faz primeiro uma mudança interna para depois fazer em nós uma mudança externa. O verdadeiro Jesus, ele age de conformidade e ele é a própria palavra de Deus, que está lá em Hebreus no capítulo de número 4, quando está dizendo assim: porque a palavra de Deus, ela é mais afiada ou mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é capaz de discernir juntas e medulas e as intenções dos pensamentos do coração do homem. É essa mudança que o verdadeiro Jesus, ele é capaz de fazer num ser humano. Sabe, você que talvez se encontre nesse final de ano abalada com tanta notícia ruim, sabe, com tanto desemprego, e a mídia vai nos bombardeando com mais e mais notícias ruins. Eu quero dizer nessa noite que o verdadeiro Jesus permitiu que hoje esse programa adentrasse a tua casa, permitiu que hoje você viesse até as redes sociais da Web TV Teresina, para que ele pudesse dizer para você que mesmo nesse mundo de tanta desilusão, mesmo nesse mundo de tantas más notícias, o verdadeiro Jesus continua vivo, real, presente e falando com você agora. A palavra de Deus diz ainda em Mateus no capítulo de número 19 que esse jovem, ele teve um encontro com o verdadeiro Jesus. Porém, mesmo que nós tenhamos um encontro com o verdadeiro Jesus, nós sempre que estivermos diante de Jesus, nós seremos confrontados de modo a fazermos uma escolha. Quando esse jovem, ele sendo uma pessoa que achava que merecia o céu, pelo bem que ele poderia fazer, pela caridade que ele poderia fazer, esse jovem achava, ele tinha um conceito na sua mente que ele merecia o céu por conta da religião a que ele pertencia e o qual ele cumpria todos os preceitos à risca. Ele achava que merecia o céu porque ele já tinha um conceito, um preconceito definido acerca da sua salvação. Só que agora
Ele não encontrou com qualquer rabino de Israel que falava sobre a palavra. Ele encontrou agora com o verbo vivo, a verdadeira palavra, a palavra de Deus encarnada. Ah, meu irmão, e quando nós encontramos não com Jesus da história, quando nós encontramos não com o Jesus da religião, mas quando nós encontramos com o Jesus vivo, poderoso, verdadeiro e real, nós somos confrontados a mudar. É impossível que nós tenhamos um encontro com o verdadeiro Senhor Jesus, com o único e verdadeiro Jesus, e nós não sejamos confrontados a mudar. Jesus disse a ele, olha, ele perguntou, o que me falta ainda? Olha, a pergunta dele é uma pergunta meio presunçosa. Ele diz, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. O que me falta ainda? Então Jesus, conhecedor do homem, não exteriormente apenas, mas conhecedor do ser humano, dentro, interiormente, porque Ele próprio é o Criador do ser humano, Deus Todo-Poderoso. Ele olha dentro daquele jovem e vê que, na verdade, tudo que aquele jovem tem vivido desde a sua infância é, na verdade, ilusão. Por quê? Porque Jesus confronta ele e diz para ele, se você realmente quer entrar no céu, se você realmente quer herdar a vida eterna, venda tudo quanto você tem, dê aos pobres, e depois você venha e me siga. O que Jesus estava dizendo para ele, não entenda de maneira errada, não entenda de forma errada. O que Jesus estava dizendo para ele era que, na verdade, ele deveria se desapegar daquilo que estava em primeiro lugar no seu coração. Quando Jesus citou os mandamentos e ele disse, olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância, lá no final do diálogo, Jesus, ele confronta ele coloca diante desse jovem um espelho e diz, se você realmente quer ser perfeito, vendo o que você tem, dê aos pobres, venha e me siga, porque você terá um tesouro no reino dos céus. Eu não quero nessa noite aqui que você compreenda neste momento, eu não estou dizendo para você vender o que você tem, não é isso, não entenda dessa maneira, nem o próprio Senhor Jesus está dizendo isso, não entenda dessa forma. O que Jesus disse para esse jovem é que ele não estava guardando nenhum dos mandamentos, coisíssima nenhuma. Por quê? Porque quando Jesus diz isso, o texto diz que esse jovem se retirou muito triste, porque ele possuía muitas propriedades, ele possuía muita riqueza, ele olhou para os seus bens. Significa que o que esse jovem tinha, na verdade, no seu coração era muita avareza. Esse jovem tinha riqueza no seu coração. E aqui ele quebra o maior de todos os mandamentos. Olha o que ele disse para Jesus: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que ainda me falta? Quando Jesus manda ele vender o que ele tem, distribuir para os pobres e depois seguir ele, então Jesus está desnudando a falsa religião que aquele jovem tem seguido. De todas as religiões que existem no mundo, eu quero hoje na TV Web Teresina dizer para você que a maior e verdadeira religião não é a dos crentes, não é a dos evangélicos, não é a dos espíritas, não é a dos católicos, não é a dos ubandistas. Eu estou aqui para te dizer que a verdadeira e única religião aceita por Deus chama-se Jesus Cristo. Chama-se Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele fala em uma das suas epístolas, ele diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, pelo seu muito amor com o qual ele nos amou, ele nos reconciliou consigo mesmo por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. A palavra reconciliar aí no grego é a mesma palavra religare, que na nossa língua é religião.
Paulo usou a palavra religare para se referir a Jesus, significando e explicando que Jesus é a única, verdadeira e aceita religião aceita por Deus. É a única religião aceita por Deus. É Jesus Cristo. É por intermédio de um encontro com Jesus que a nossa vida é transformada. Quando Jesus disse para aquele jovem: venda tudo o que tens, o jovem saiu triste. Ele se retirou. Significa o que, meu irmão? Enquanto que o subtítulo diz o jovem rico, nós descobrimos que no final ele é um jovem pobre, porque independente da sua aquisição financeira, independente do que você tenha, independente do seu dinheiro, independente da sua estabilidade, eu quero dizer para você que se você não tem Jesus na sua vida, se você não tem Deus, não importa a quantidade do seu patrimônio, na verdade você não tem nada. Porque só é rico de verdade, só é próspero de verdade quem tem o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele jovem se retirou triste. Por quê? Porque ele possuía muitas propriedades. Então Jesus disse assim: quão difícil, em verdade eu vos digo, quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus estava dizendo com isso não é que os ricos serão proibidos de entrar no reino dos céus, mas é o rico avarento. Porque existe muito pobre que é mais soberbo e orgulhoso do que muita gente rica. E existe muita gente rica que é humilde, que reconhece que a sua riqueza, o que ela tem, vai ficar, que o mais importante é ter Deus. Então Jesus não está dizendo que todos os ricos não entraram no reino dos céus, mas quando ele fala dessa maneira, é se referindo aos ricos avarentos. Aos ricos avarentos. Meu querido, Efésios no capítulo de número 5 e no versículo 16 diz que nós devemos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. E remir o tempo, ou seja, aproveitar a oportunidade, foi o que esse jovem rico não fez. Ou na verdade o jovem pobre. Porque se você vira as costas para Jesus, se você vira as costas para Deus, você é um pobre. Se você vira as costas para Deus, você é miserável. Esse jovem, ele não aproveitou a oportunidade para remir o tempo na vida dele. Ei, eu quero dizer para você, talvez você já tenha perdido muito tempo aí no mundo. Talvez você já tenha perdido muito tempo longe de Deus. Aproveite o ano de 2022 que aí está vindo, se Deus nos permitir viver. Aproveite para observar os sinais de Deus. Fazer uma aliança com Deus. Uma aliança baseada não em bens materiais, baseada não em circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, mas uma aliança eterna, uma aliança imutável. Que você nessa noite possa, em nome de Jesus, tomar a decisão diferente. Você possa fazer diferente do que este jovem rico ele fez. Que você possa reconhecer a fabilidade desta vida e receber a verdadeira vida, receber o Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Esta é a palavra de Deus para o teu coração. Esta é a palavra de Deus nesta noite para a tua vida. Muito bem, minha gente, que palavra maravilhosa, viu? Tudo que é bom dura pouco. Estamos encerrando mais uma edição do seu programa Noite Mix, prometendo voltar na próxima quarta-feira com muita coisa boa para você. Mas, para fechar com chave de ouro essa programação, nós queremos convidar o pastor Everton para estar orando pela sua vida, pela sua casa, clamando a Deus que esse ano venha com muita saúde, muita prosperidade e que Deus venha salvar essa nação. Vamos encerrar com a oração do nosso pastor Everton. Graças a Deus. Então, por favor, curve a sua cabeça onde você estiver. Feche os seus olhos. Eu quero poder nesta noite, em nome do Senhor Jesus, unir a minha fé, a sua fé. Vamos unir a nossa fé, a nossa oração, para que diante de Deus, o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele receba a nossa oração com uma só oração.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Deus Altíssimo, em o nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos Te agradecendo, ó Deus, por todos os livramentos que o Senhor nos deu durante todo esse período, Senhor, aonde o mundo sofreu, aonde muitas vidas, infelizmente, Senhor, foram ceifadas, outras foram perdidas, outras foram recolhidas pelo Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor console a cada família, Senhor, que teve uma vida ceifada, perdida ou recolhida, Senhor, pelo Senhor. Que o Senhor venha consolar cada uma dessas pessoas, que o Senhor venha guardar, proteger e abençoar. Nós oramos Te agradecendo, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, durante todo o ano, Senhor, de 2021, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, Pai. E o que nós queremos neste final de ano é que o Senhor nos permita, Senhor, chegar até o ano seguinte e daí por diante para a glória do Teu santo nome. Meu Deus, obrigado pela Tua provisão durante todo este ano, porque mesmo em meio a toda a crise, toda a dificuldade que o mundo inteiro enfrentou, o Senhor nunca nos deixou faltar, meu Senhor, um caroço de arroz, um caroço de feijão dentro da nossa casa. O Senhor não nos desamparou, o Senhor nos manteve e nos abençoou. A cada um de nós oramos e Te agradecemos, que durante o ano de 2022, Pai, o Senhor continue abençoando esta TV, a Web TV Teresina, meu Deus, toda a organização, toda a equipe que compõe esta grande TV que um dia, Senhor, ainda será uma das grandes TVs de Teresina, Pai. Continue abençoando a vida do irmão Francisco, o apresentador deste programa, que dia após dia o Senhor venha consolidar, conceder a ele mais sabedoria, discernimento, entendimento, para que ele continue, meu Deus, levando adiante a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a vida do seu Franklin, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, da esposa dele e de toda a equipe da Web TV Teresina, que abriu espaço, Senhor, para a Tua palavra, e aonde o Senhor tem espaço, também é abençoado. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe ainda a vida de cada pessoa que está do outro lado, Senhor, da TV, do outro lado ali do celular, na telinha do celular. Que o Senhor venha guardar, proteger e abençoar. Que durante o ano de 2022 essa pessoa ela continue, meu Deus, sendo abençoada por esta programação, e que o Senhor venha alcançar ainda mais pessoas através desta programação. Em o nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, pedindo uma noite de tranquilidade, paz e segurança, em nome de Jesus. Amém. É isso mesmo, minha gente. Terminou mais uma edição do seu programa. Muito obrigado, minha gente. Tchau. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Você está ligado na TV Teresina com a melhor programação. TV Teresina Web é sucesso.